Marcos capítulo 15, verso 34. Estarei lendo na versão ARC. Quem encontrou diz amém. Diz assim: E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Amém? Queridos, hoje, ou melhor, nesta tarde, eu não saberia muito bem dar um tema ao que eu vou falar, mas talvez eu vou tentar refletir com você sobre encararmos o sofrimento a partir da perspectiva de Cristo e o que Jesus, em seu sofrimento, ensina a nós para lidarmos com o sofrimento. A vida que vivemos, ela é cheia de sofrimento, ou é cheia de sofrimento. Eu devo admitir que até antes eu começar a trabalhar como psicólogo, eu não era tão consciente do sofrimento assim. Graças a Deus, assim como alguns aqui devem ter tido esse privilégio também, eu vim de uma família muito estruturada, eu vim de uma família que nunca passou por dificuldades, e isso fez com que minha infância, minha adolescência, minha juventude fosse muito mais preocupado com estudos, com desenvolver habilidades, do que preocupado com problemas. Mas aprove a Deus que eu começasse a me interessar pela sua obra, e chegando na hora de decidir o que eu faria na universidade, eu, mais interessado na sua obra do que em qualquer formação, escolhi o que na minha cabeça parecia que me ajudaria mais a fazer a sua obra, e por isso a psicologia. E isso me fez passar a entrar em contato diariamente com inúmeras pessoas que lidam constantemente com o sofrimento. E o sofrimento, ele não manda mensagem que vai chegar. As surpresas, elas não avisam que estão a caminho, senão não seriam surpresas. As dificuldades, elas se manifestam na nossa vida das formas mais improváveis e imprevisíveis possíveis. Porque para uns a dificuldade, ela vem através da vida financeira, outros na saúde, outras nos relacionamentos interpessoais, relacionamento com familiares, amizades, dificuldades no trabalho, dificuldades no dia a dia, na rotina, dificuldades até no sono. Alguns têm até dificuldade com questões, como já disse, psicopatológicas, são as ansiedades, as angústias, a depressão, os estados deprimidos. E alguns sentem-se assim algumas vezes e nem conseguem mesmo dizer uma razão. São aqueles sentimentos e aquelas emoções negativas que nós algumas vezes não conseguimos nem localizar uma causa para aquilo ter se disparado em nós. Isso tudo entra no mesmo bojo do sofrimento. A vida, ela possui sofrimento. E para muitos, essa é uma grande pergunta a se responder. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que soframos tanto? Por que Deus permite que nos doamos e nos condoamos tanto assim? E é isso que eu quero refletir com você
sobre como devemos abordar essa questão. Para começar, eu gostaria de lhe dizer que existe algo muito claro e muito óbvio na nossa fé, que deve ser a principal linha de frente para lidar com o que a vida lança em nossa direção. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. O ensino aqui em Tessalonicenses, ele é claro, que a salvação, e não é por acaso que essa esperança é o capacete, porque o capacete é o que protege a nossa mente, é o que protege a nossa cabeça, é o que protege o principal lugar onde estão localizados, ou está localizado aquilo que somos. Então, o que deve proteger este lugar em mim, acima de tudo, é a esperança da salvação. Isso me faz lembrar de quando eu era mais novo, que era muito comum eu ouvir pregações e ouvir ensinos que diziam: olha, apesar do que esteja acontecendo, lembre-se, você tem a salvação. Só que me parece que atualmente o mundo se encarrega de ser tão distraente, e tão difícil e tão desafiador, que o sistema mundano e maligno tem buscado nos convencer de que a salvação não é uma resposta tão preciosa assim para o sofrimento. Como se considerar que apesar dos problemas eu tenho a minha salvação e isso já basta, isso deixasse de bastar e não fosse mais suficiente para me fazer seguir adiante. Mas a questão é que é uma verdade bíblica, que a salvação, ela deve ser a nossa esperança frente a toda e qualquer dificuldade. Porque ela não é variada, ou ela não varia de acordo com as circunstâncias. Você tem um problema hoje, eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou quase todos, nesse exato momento, se pararem para lembrar, tem uma questão na sua vida, como eu falei, que se manifesta das mais variadas formas. E aí você está ansioso pela solução deste problema. Só que a verdade da vida é que este problema que você tem hoje, quando vier a solução dele, essa solução só bastará a este problema. Amanhã surge um novo problema que precisa de uma nova solução. E a solução de hoje não pode ser solução para o problema de amanhã. E pior, se o problema de hoje for muito, muito ruim, e sim for solucionado, o fato deste problema de hoje ter sido muito, muito ruim, não vai impedir que um problema maior surja amanhã. E eu sei que esse tipo de coisa não é exatamente tão animadora ouvir ou considerar, mas querendo ou não, esta é a vida que vivemos. E querendo ou não, você pode me ouvir falar isso e dizer assim: poxa, vir à igreja para ouvir esse desânimo, mas a verdade é esta, quer gostemos, quer não, e você sabe, até mesmo pela sua história de vida, que isso é como as coisas acontecem. Olhe para a história da sua vida e veja se não é verdade que você já teve um problema que achou grande e aí ele se resolveu, mas passou um tempo e surgiu um novo problema grande também, e aí ele se resolve com o tempo, mas aí surge outro problema grande também e se resolve com o tempo. E a questão é que se eu for focar apenas na solução dos problemas à medida que eles vêm, estes problemas e desafios
toda vez que eles chegam, eles me chacoalham, me desestruturam e me abalam, porque as suas soluções são variadas, as suas soluções não são constantes, a resposta para esses problemas são imprevisíveis. Mas tem uma resposta que é invariável, que é: apesar dos problemas, nós temos a nossa salvação. E quando a Bíblia diz que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus, diz respeito exatamente a isso. Você pode ter problemas, você pode ter desafios, mas lá no fim da linha já está determinado que aqueles que reconhecem a Cristo como seu Senhor, aqueles que renderam a sua vida aos pés de Jesus, eles já são mais do que vencedores, e os problemas, por piores que sejam, eles têm final e não são eternos, mas a nossa salvação é eterna com Deus. Então a salvação, ela não é variável. A salvação, ela não respeita as circunstâncias, ela as atropela. E aí, como eu disse, o problema me parece que é o seguinte: nós meio que perdemos de vista a salvação diante dos problemas. E isso tem causas variadas, isso tem razão em quão pouco falamos da salvação hoje em dia. Tem o fato também do quão pouco nós entronizamos a Cristo no nosso dia a dia. Tem também razão ou causa em como nós estamos muito focados no que é material e pouco no espiritual. Mas essa tarde, rapidamente, eu vou tentar de alguma forma, se Deus me permitir, gerar através da palavra em nós uma concepção bruta e pesada e sólida acerca do peso dessa salvação e em como ela nos ensina acerca de lidar com o sofrimento. E para isso não podemos ir para nenhum outro lugar senão ao Gólgota, ao lugar da crucificação. Perceba que Jesus, ele em todo o seu ministério foi um homem equilibrado, ousado, decidido e convicto. Jesus, por inúmeras ocasiões nos evangelhos, demonstra um comportamento invejável no bom sentido. Os fariseus e os escribas eram inimigos mortais de Jesus, críticos ferrenhos, e em nenhum momento vemos Jesus ser abalado por eles. Lá em Mateus 23, a partir do versículo 13 até o 29, são 16 versículos, e Jesus só precisa de 16 versículos para chamar os fariseus e escribas na cara de hipócritas, e ele chama eles de hipócritas por 7 vezes, apenas em 16 versículos. Jesus, ele não se abalava diante das críticas, ele não se abalava diante daqueles que eram contrários. Ele era firme nas suas palavras e convicto de si, até que tem um momento, tanto que tem um momento que ele, parando de discursar, de pregar, melhor dizendo, alguém diz assim: ele não fala como os escribas, ele fala com autoridade. Jesus, ele não entrava em situações de uma forma temerosa. Jesus entrava nas situações como já soubesse o que fazer antes mesmo de entrar nelas. Como se já soubesse o que falar antes mesmo de falar. Lá em João capítulo 2, na purificação do templo, Jesus entra no templo. E quando ele chega no átrio dos gentios, ele vê vendas
que a tradição judaica, inclusive no Talmud, fica claro que eram vendas de Anás, o sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote. Então, Anás, que tinha o poder por causa da sua associação com Caifás, era de uma família poderosa. Eles que decidiam quem podia vender ali naquele lugar. E a tradição mostra que ele botava para vender ali os seus próprios criados e servos das suas próprias fazendas. E quem não era das suas fazendas eram pessoas que eles cobravam altas taxas para poder colocar sua venda ali. E todos, de toda forma, usavam de preços abusivos para roubar ao povo e colocavam defeito no sacrifício de quem trazia da sua casa e da sua própria criação, dizendo que era inválido ou tinha defeitos, para forçar as pessoas a comprarem a pomba, o sacrifício superfaturado na mão daqueles vendedores. E aí Jesus, quando vê aquilo, ele sendo este homem convicto, ousado, decidido, sólido em tudo que faz, ele tira o seu cinto e ele expulsa os vendedores e tira os bazares de Anás do átrio dos gentios. Porque Jesus, ele era esta figura de peso, magnético, convicto, decidido e ousado diante dos homens. Jesus, ele era assim até mesmo diante da natureza, lá como é muito conhecido por nós, em Marcos capítulo 4, 35, ele está no barco com os discípulos e vem uma grande tempestade, e no versículo 38 alguém diz para ele: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus apenas desperta e diz: cala-te, aquieta-te. Fala isso se direcionando ao mar e ao vento, e o vento se aquieta e há uma grande bonança. Jesus, ele não se rendeu, muito menos diante de Satanás. Em Lucas 4, versículo 2, o diabo tenta por 40 dias e manda ou pede que ele transforme uma pedra em pão. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E aí o diabo leva ele para o alto de um monte e diz: te darei todos estes reinos, se prostrares e me adorares. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E aí o diabo pega ele até o alto pináculo do templo e diz: se lança daqui e os teus anjos serão enviados para te guardarem. E Jesus diz: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Satanás se ausenta dele e a tentação dos 40 dias acaba. Jesus era extremamente convicto, resoluto, certo do que faria, certo da sua missão. Mas aí começa-se a tomar forma a maior batalha da sua vida. Porque lá em Lucas capítulo 9, versículo 51, diz que aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Jesus aqui está olhando para o seu maior desafio. É como você, quando você percebe à frente um grande sofrimento. Vamos fazendo este paralelo entre o sofrimento de Cristo e os nossos. É aquele momento que vemos o sofrimento à frente e aí queremos fugir e correr. Jesus viu o sofrimento e a Bíblia diz que ele manifestou um firme propósito de ir em direção ao seu próprio sofrimento. E aí lá em Marcos capítulo 10, versículo 32,
Em outro evangelho, mas falando do mesmo momento, completa este firme propósito de Cristo e diz que eles iam no caminho subindo para Jerusalém. Jesus manifesta o firme propósito de ir e agora estão indo em caminho a Jerusalém. E a Bíblia diz lá em Marcos 10:32, e Jesus ia adiante deles e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. Jesus está convicto, está sólido, mas os discípulos já estão atemorizados, meio que aquela coisa agridoce, maravilhados, mas com medo, porque sabiam que os sacerdotes poderiam fazer algo contra Jesus. E Jesus começa a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Versículo 33, ele diz: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E Jesus, ele chega em Jerusalém, é recebido como um rei, montado em um jumento, e a multidão grita: Hosana, Hosana nas alturas, e espargem folhas de árvore em sua direção. E ali em Jerusalém, ele faz a última ceia, celebra a Páscoa com os discípulos, e vai agora para o Getsêmani orar. Até aqui, como eu vinha dizendo, vemos um Jesus sólido, convicto, certo de tudo, mas aqui agora, este mesmo sofrimento que nós experienciamos nesta vida, o nosso Senhor Jesus começa a sentir o gosto, o cheiro do que há de vir. E aí a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 26, versículo 37, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ele, Jesus, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Quantas vezes na sua vida você já passou por problemas que você disse assim: Senhor, eu preferiria morrer ao passar por isso. Está doendo tanto que eu preferiria a morte. E aqui vemos o nosso Senhor Jesus com sentimento similar, dizendo: a minha alma está triste até a morte. É uma angústia profunda, é uma angústia desmedida, é um sofrimento que não lhe cabe. Em similar narrativa, agora em Marcos 14:33, falando do mesmo momento, diz que ele tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Quantas vezes você já teve pavor em sua vida? Quantas vezes você pensou naquela conta a pagar, olhou a sua conta bancária e falou assim: meu Deus, eu não tenho ideia de como pagar, e aquilo te trouxe pavor. Quantas vezes você soube da notícia que um ente querido estava doente e no choque da notícia te deu um pavor de perder aquela pessoa? Quantas vezes você já recebeu uma ligação de alguém que você ama, dizendo: olha, sofri um acidente, e naquela hora aquilo te dá um choque de pavor. Veja aqui agora Cristo, nosso Senhor, cheio de pavor e angústia também. Em Lucas capítulo 22, 44, mais ainda sobre o mesmo momento, em outro relato da perspectiva de Lucas, diz que ele, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Pensa nos seus sofrimentos e veja os sofrimentos de Cristo.
Pensa naquilo que te aperta e te dói, e considere agora o que apertou e doeu em Cristo Jesus. Pensa quando você reclama com Deus como se Ele não soubesse o que é sofrer. Pensa em quando você reclama com Deus como se Ele não estivesse vendo o que você está passando. E considere agora o próprio Deus é apavorado e angustiado e em intensa agonia frente ao sofrimento que Ele haveria de enfrentar. E aí prendem Jesus, levam Ele para ser julgado. E aí muitas vezes nós nos achamos desprezados, nós nos achamos aflitos, nós nos encontramos como se estivéssemos esmagados, como se estivéssemos sendo oprimidos. Mas a própria Bíblia, em Isaías 53:3 diz que Ele era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dores, escondiam o rosto dele, não fizemos dele caso algum. Se você se sente ou já sentiu que as pessoas te desprezam, que ninguém te dá valor, que te tratam como se você fosse um zero à esquerda, veja aqui o próprio Deus sendo desprezado pelos homens. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Talvez alguém já olhou para você e falou: coitado ali, isso te dói, e você rumina e carrega isso como se fosse justificativa contra Deus, porque me injustiçaram, porque me acham um coitado. Veja agora Cristo Jesus, o Deus encarnado, o aflito, ferido de Deus e oprimido. E aí ele está de frente para o Sinédrio. E aí começam a questioná-lo. Em determinado momento, Jesus se identifica como Filho de Deus. E lá em Mateus 26:65, quando o sumo sacerdote ouve isso, rasga as vestes e diz: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. E aí ele pergunta: que vos parece? Perguntou o sumo sacerdote aos outros, e eles disseram: é réu de morte, tem que morrer. E aí a Bíblia diz que então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam dizendo: profetiza-nos Cristo, quem é que te bateu? E aí quando vamos para Marcos 14:65, diferente relato da mesma situação, Marcos explica que alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e dizer-lhe: profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Quando Jesus se identifica como Filho de Deus, eles cobrem os olhos de Jesus com um pano e ficam dando um murro na cara de Jesus e zombando, dizendo: quem foi que te bateu agora? E esse murro pelo outro lado diz quem foi. Você não é o profeta? E esse murro aqui no seu queixo, quem é que deu esse murro agora? Estão zombando de Cristo, o desprezado e o aflito, aquele que nós tão habilmente queremos argumentar por causa das nossas misérias. Ele agora, o nosso Salvador, estava ali posto frente a eles, participando de uma brincadeira sádica, cruel e torturosa por amor a nós. E aí pegam ele, levam para frente de Pilatos. E eu não posso entrar em muitos detalhes, mas aí chega o momento que Pilatos leva Jesus frente ao povo e traz a Barrabás, um sicário, um assassino de aluguel, e dizem assim: Jesus ou Barrabás? E o povo escolhe Barrabás. Olha a situação de Jesus agora. Lembre que eu estou usando o exemplo de Cristo como ensino
para como devemos lidar com o sofrimento. E você vai ver que o próprio ensino de Cristo com o seu sofrimento também é a nossa própria salvação. E aí ele está ali de frente do povo, e me perdoe a comparação, mas é como se eu estivesse aqui em cima, pregando o que estou pregando, convicto de que é a coisa mais importante do mundo, e convicto de que é a melhor coisa que eu tenho para lhe falar, e você daí estivesse me jogando pedras, e me cuspindo, e me xingando, e ocasionalmente eu tento falar, vem um de vocês e me dá um murro, vem um de vocês e esmurra minha barriga, vem um de vocês, pega esse púlpito e joga em mim, e tenta me espancar. Ali Jesus estava posto neste cenário, desprezado, afligido, o ferido de Deus, o homem de dores, cheio de sofrimento dentro de si, cheio de angústia, cheio de pavor, mas estava em silêncio, vendo aqueles que ele mais tinha intenção de ajudar, acabando com ele, destruindo a ele, tratando como se fosse um lixo qualquer. E aí pegam Jesus e levam para crucificá-lo. E quando chega lá, pregam ele no madeiro. Agora ele não é mais um homem qualquer, ele é um amaldiçoado. Gálatas 3:13 diz: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Considere agora, meus irmãos, amigos e amigas que nos visitam, o sofrimento de Cristo. Considere agora as suas dores, as suas feridas, o estado emocional de Jesus, porque ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Considere agora ele sentindo a dor de todas as sessões de tortura a qual ele foi submetido. Considere agora a dor mental de ver um povo que ele só falou de amor e de justiça e de retidão, agora trata ele da pior maneira possível e destilar sobre ele todo o ódio que estava em seus corações. Veja Cristo agora nesse estado completo de sofrimento. E compara com os sofrimentos que você tem. E aí pregam ele no madeiro, pregos nas mãos, prego nos pés. E aí Mateus 27, versículo 39 diz que os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Já não bastava tudo isso, agora ele já lá crucificado. As pessoas, elas não cansaram ainda, elas têm a necessidade de zombar de um homem crucificado. Aí para além destes, diz no versículo 41, que da mesma maneira também os sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo diziam: salvou aos outros e não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo, versículo 44, lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Olha só a situação. Jesus, que sim, ele é o único que nunca mereceu sofrer, é o único que tinha todo o direito de dizer: eu não mereço nada disso. Agora tem um salteador sem o que fazer. Aparentemente para ele está doendo um pouco, porque ele tem tempo de olhar para Jesus, ver até a plaquinha em cima dizendo rei dos judeus, e ainda debochar dele também, um que estava do seu lado sofrendo o mesmo destino. Tem noção disso?
tem noção deste sofrimento, tem noção do porquê este sofrimento é parâmetro para nós lidarmos com o sofrimento, porque sofrimento igual a esse nunca houve e nunca haverá. Aí você pode dizer: não, João, eu já vi notícia aí de tal lugar, uma pessoa que fizeram uma coisa terrível. Pior do que isso eu acho que tenha feito, mas ninguém mereceu, ou melhor, Jesus não mereceu nada disso. Não estou dizendo que quem você viu morreu porque merecia, mas se formos olhar o caminhar da vida, a pureza da identidade, a pureza dos atos, Jesus não merecia nem sequer um tapa, mas estava ali recebendo toda a desgraça que a raça humana representava. E aí, quando Jesus se encontra neste lugar de completa zombaria, de todo mundo querendo fazendo questão de dar uma piada, aí chega ao nosso capítulo 15, versículo 34, que lemos: e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, meu Deus, por que me desamparaste? Ali é o ápice do sofrimento de Cristo. Ali Jesus está no ponto máximo das suas dores. E aí ele sente o peso deste sofrimento. E a sua parte humana se manifesta e diz: Senhor, por que me desamparastes? Mas ele fica lá pregado por amor a mim e a você. E esses dias, uma questão minha, que eu estava me complicando com ela, uma resposta que eu queria de Deus, um entendimento que eu queria de Deus, e eu não encontrava a resposta. E aquilo me angustiava, e aquilo me deixava mal, e aquilo me deprimia. E aí teve um dia que eu falei: olha, Deus, quer saber? Para mim já deu. Para mim chega. Isso num domingo à noite. Na segunda-feira pela manhã, eu estava no meu quarto me arrumando para ir para trabalhar. E aí o Espírito Santo me fez lembrar deste texto: meu Deus, por que me desamparastes? O que eu estava sentindo me gerava um sofrimento profundo. E eu tinha dito: olha, Deus, para mim já deu, para mim eu não quero nem saber mais de resposta, porque para mim isso tem que ser desse jeito e acabou. E aí, por enquanto o Espírito me fez lembrar desse texto, o mesmo Espírito ministrou no meu coração dizendo: para você acabou? E ele me disse: imagina, João, se Jesus tivesse pensado como você está pensando agora. E essa é a maior lição do sacrifício de Cristo para nós. Imagina, João, se Jesus tivesse dito assim: vocês não querem não? Então tchau para vocês, eu estou descendo, vou voltar para o meu lugar e vocês se resolvam. Imagina se Jesus estivesse lá pregado, aí visse o sumo sacerdote cheio do dinheiro, cheio do poder, o inimigo do povo de Israel, fingindo-se amigo, rindo e gargalhando, e Jesus disse aquilo e falasse: para mim já deu. Para mim já deu. Olha, não aguento mais. Vocês não têm solução. Fiquem vocês com o problema de vocês, que eu vou cuidar do que é meu e do que me cabe. Imagina se Jesus pensasse como nós, que faz o bem, mas faz esperando um retorno. E ele fez tanto bem, e qual é o lindo retorno que ele está tendo? Seminu numa cruz, todo lascado.
E aí imagina se ele pensasse como a gente: ah não, eu fiz o bem, eu falei do amor, eu falei da justiça, eu ajudei essas pessoas, eu as curei, e agora isso que eu recebo em troca? Não, para mim já chega. Olha, Pai, eu até tentei, mas deixa para lá. Imagina se Jesus pensasse como a gente pensa. Imagine se Jesus, assim como nós, quando surge o problema, falássemos assim: não, a minha fé vem até aqui. Deus não me ajudou quando eu precisei, Deus não esteve aqui quando eu pedi, então eu já estou farto. Imagina se Jesus pensasse igual. Imagina se ele dissesse: por que me desamparastes? E depois descesse e acabou. Pronto, a cruz está vazia, mas eu não morri nem ressuscitei, e vocês vão ter que se embolar aí para resolver. Imagina só. Imagina agora, ou pensa agora, na nossa prepotência e arrogância em agirmos como se Deus devesse para nós alguma coisa. Quando as coisas dão errado, parece que somos crianças birrentas e mimizentas, como se dissesse: não, Deus, aí já está demais. Imagina se Jesus tivesse pensado do mesmo jeito. Que moral é que temos para falar alguma coisa? A gente lê a Bíblia, vê o que é pecado e ainda peca, a gente ouve pregação e ainda erra, e Jesus, que é puro e santo, ele recebeu esse escárnio tão cru, tão vil. Imagina se ele se achasse tanto quanto a gente se acha e dissesse assim: ah é, tá bom esse negócio, eu não quero mais saber de você não. Imagina este negócio, pelo amor de Deus. Não, queridos, o nosso Senhor estava lá naquela cruz, rasgado, depredado, zombado. E o seu sofrimento nem é tanto a questão aqui, é o merecimento deste sofrimento. O fato é que ele não merecia de forma alguma. E ele vê o homem tratando ele como um verme, como lixo, como esterco, e ele fica lá em cima. Ele olha os soldados repartindo a sua veste, e ele fica lá em cima. Sua cabeça cansa, querendo ou não, cai para baixo. Ele vê seu corpo seminu. O próprio Deus seminu diante de uma multidão, e ele fica lá em cima. Ele vê a todo aquele povo que, vamos lá, é dedução minha, mas devia ter gente que já tinha parado para ouvir Jesus antes, devia ter gente que conhecia alguém que Cristo curou, devia ter alguém que foi até curado, mas nós, sendo gente fina como somos, estava lá também fazendo parte da multidão que zomba e que quer ver a miséria, e ele vê aquilo e ele continua lá em cima. Fica de pé, por favor. Nunca na história do mundo tantos deveram tanto a apenas um. Jesus, ele se colocou naquele madeiro sem se abalar pelo sofrimento, sem deixar o sofrimento lhe impedir. E é nisso que ele me ensinando sobre lidar com o sofrimento, que eu aprendo a lidar com os meus. Você está pensando em desistir? Imagina se Jesus tivesse desistido.
Você está achando que Jesus não entende o que você está passando? Ele é o homem de dores. Se tem alguém que conhece de dor, é Ele. Jesus, Ele tem renovo e alívio para a tua alma, porque Ele se colocou na posição máxima de sofrimento e de dor. Então, quando eu vejo a Cristo na cruz, eu entendo que a sua salvação é suficiente para eu trilhar e encarar qualquer sofrimento. Sim, como disse no início, agem hoje como se dissesse que temos a nossa salvação. Não responde aos desafios da vida. É mentira e é contrariedade à palavra de Deus. A palavra é clara que acima de tudo está esta salvação, e que nela o próprio Cristo demonstrou que não há potestade, que não há principado, que não há inimigos, que não há desprezo, que não há qualquer tipo de maldade que resista ao amor de Jesus e ao que Ele fez por nós. Por isso, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vivo em paz porque Jesus me deu paz. Eu vivo sem sofrimento porque Jesus já venceu o maior sofrimento. Pode ser o que vier, pode vir o que vier, eu estou caminhando para me encontrar com o meu Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele pagou o preço da nossa salvação. Em Atos 4:12 diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus pode salvar. Somente Jesus. Não há ninguém mais que possa fazer isso por você. São Pedro não pode salvar. São Paulo não pode salvar. Cosme e Damião também não pode salvar. Nossa Senhora Aparecida não pode salvar. Allan Kardec não salva. Maomé também não salva, porque todos morreram e continuam no túmulo. Só Jesus pode salvar, porque Ele morreu. Sim, morreu, mas Ele ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele quer salvar mais alguém aqui. Todos nós estávamos condenados ao inferno, mas porque Jesus ressuscitou dos mortos, hoje você pode receber vida. Eu quero fazer uma oração por você agora. Espírito Santo, tem coisas que só o Senhor faz, e só o Senhor pode. Só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode. Tua palavra diz que o Senhor foi ferido por nós, para que através das tuas pisaduras nós pudéssemos ser sarados. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha libertar mais uma pessoa, salvar mais um aqui. Aquele que entende, Espírito Santo, pela tua palavra, que necessita de um Salvador. Tua palavra disse: com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, então tu serás salvo. Faz isso, Espírito Santo.
quero convidar você que deseja entregar sua vida para Jesus. Você se afastou do caminho, e desde o dia que você se afastou, a tua alma vem num estado de amargura. Você está sangrando por dentro. Sua vida tomou um peso, um fardo. E hoje o Senhor está te convidando. O convite de Jesus está de pé para você hoje aqui. E o convite para você é este: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Venha Jesus hoje. E hoje mesmo Ele arranca da tua vida um fardo que torna a tua vida por muitas vezes insuportável. A vida sem Jesus não vale a pena ser vivida. É um fardo de medo, um fardo de pecado, um fardo de culpa, um fardo de condenação. Venha a Cristo hoje. O Espírito Santo te chamando para dar esse passo de fé. Não é amanhã, é hoje. Enquanto eu peço que a igreja esteja orando, eu peço que toda a igreja pudesse fechar os seus olhos. E a sua oração é somente isso: salva mais um, Senhor. Eu quero, Senhor, unir a sua fé com a minha fé agora. Há um mistério quando essa igreja ora. Quando essa igreja ora, Jesus salva mais um. O Espírito está te chamando, pode vir, que quer te salvar. Aonde está a primeira pessoa que hoje deseja entregar sua vida para Ele? Você está afastado do Evangelho e você quer voltar hoje para a casa do Pai. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Vem cá, deixa eu orar por você, querido. Aonde está aqui a segunda pessoa para Jesus? Ele está te chamando. Eu quero que a igreja continue orando, porque Jesus quer salvar mais uma pessoa aqui nessa noite. Enquanto você vem, eu vou orar por ele aqui. Senhor, tudo que precisava é de um encontro com o Senhor. E da mesma forma que Saulo teve aquele encontro contigo, eu peço que assim seja com esse jovem também. Tira da vida dele todo o fardo que ele não deve carregar. Tira da vida dele todo o peso que ele não pode continuar. Eu quero te pedir agora que o sangue de Jesus seja aplicado à sua vida dele, e que toda maldição seja quebrada hoje. Toda maldição está sendo quebrada hoje pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Toda palavra de maldição que foi lançada sobre esse jovem, eu declaro que está quebrada hoje pelo poder do sangue de Jesus. Todas as amarras espirituais são rompidas agora pelo poder do sangue de Jesus. Toca nele agora, Espírito Santo. Toca nele agora, Espírito Santo. Toca nele agora, Espírito Santo. Quero te pedir que nunca mais ele se afaste da tua presença. Que ele persevere até o último dia da sua vida na tua presença, Senhor. Receba o Espírito de vida agora. Receba paz no teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Eu quero orar por você. Aonde está a segunda e a terceira pessoa para Jesus? Você está aqui e você está sentindo algo no seu coração. Isso é a voz de Deus. Isso é o chamado de Deus para você. Pastor, mas eu não estou pronto. Pois bem, não é você que se apronta, é Jesus que te ajuda.
Não é você que se prepara, é Jesus que te prepara. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Eu quero que a igreja esteja orando mais uma vez. Jesus, salva mais um. Essa é a sua oração. Salva mais um, Jesus. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Eu declaro na autoridade, no nome de Jesus, que você está livre para sair do seu lugar e vir no altar receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Cadeias espirituais estão sendo rompidas agora. Pai, eu te peço anjos para ajudar essa pessoa a vir no altar, Senhor, agora, Pai. Dá só um sinal que eu espero você chegar aqui no altar. Nesse momento, que existe uma batalha espiritual terrível. Terrível. Que os espíritos maus querem prender a pessoa para não confessar publicamente. Porque a salvação em Cristo é quando a pessoa confessa publicamente, diante dos homens, diante dos demônios e diante dos anjos. Ela diz assim: a partir de hoje a minha vida pertence ao homem lá de cima, ao poderoso lá de cima, a Jesus de Nazaré. Mas eu preciso concluir. Meu filho, coloca a mão no seu coração, por favor. Coloca a mão no seu coração. Isso. Repete após mim essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Lava-me com teu sangue e coloque em mim a alegria da tua salvação. Com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Obrigado, Jesus, por me receber como eu estava. Tu és bem-vindo na minha vida. Pode contar comigo para fazer a tua vontade aonde o Senhor me enviar a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir Jesus por essa vida? Vai aqui, ó. Aleluia, aleluia. Deixa eu orar pelo seu retorno para casa. Antes de você ir para casa, você escolhe primeiro assim, uns 3 irmãos assim diferentes. Irmão, eu senti de Deus pagar o seu churrasquinho assim. Não, vai que você sente assim, sabe? Senhor, leva o teu povo em paz para os seus respectivos lares. Dá uma semana de paz, Pai. Eu peço aquilo que você te pedir, Pai. Uma semana de alta produtividade. Não deixa a gente se distrair nem perder tempo com bobagens. Ajuda a gente a ficar focado, Senhor. Nos ajuda a ser disciplinados. A gente cumprir as nossas metas para essa semana, Senhor. Em um nome de Senhor Jesus. Que o anjo, Senhor, vá na tua frente, desembaraçando os teus caminhos, abrindo as portas que estiverem fechadas. E que você dê um passo em fé, as portas se abrirão automaticamente em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vocês hoje e sempre. Você vai dizer amém. Graças a Deus, vai em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Escolhe 3 irmãos e paga o churrasco desse irmão em nome de Jesus.